Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu me chamo Jaqueline e sejam todos muito bem-vindos ao Interface Up. No vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês como utilizarem um editor de texto Vim. Então vem comigo. Bom pessoal, antes da gente falar um pouco mais sobre os comandos que a gente vai utilizar dentro do editor de texto Vim, a gente precisa entender o que é o Vim, né? O Vim, pessoal, ele é um editor de texto muito poderoso, tá? E muito utilizado pelos administradores de sistemas e também pelos desenvolvedores de sistemas do Linux e também do Unix, tá? E, basicamente, é isso que vocês precisam entender referente ao Vim. Agora, o que vocês precisam saber no dia a dia de vocês são os comandos. Bom, se você tem uma máquina do zero, você vai precisar instalar o Vim, que geralmente ele não vem instalado por padrão. Então, você vai rodar o comando apt install vim e o "-y". No meu caso, como que eu estou utilizando a minha própria máquina, tá? Minha máquina física, o Vim ele já está instalado. Mas se você está utilizando uma máquina virtual que não tem o Vim, ou a sua própria máquina física, seja um Linux e não tem o Vim instalado, você instala o Vim a partir desse comando, tá bom? No meu caso, eu não vou utilizar porque eu já tenho ele aqui instalado. Bom, eu criei um arquivo aqui também, vou mostrar para vocês, chamado editor de texto. Nesse caso, então, a gente vai verificar os comandos do Vim dentro desse arquivo. Eu vou limpar aqui a tela. E agora a gente vai começar a entender como utiliza o Vim. A primeira coisa é como que eu acesso um arquivo, né, com o Vim. Para que você consiga acessar um arquivo com o Vim, você vai rodar o comando vim, que é o nome do editor, e o nome do arquivo. No caso, o nome do nosso arquivo, editor de texto. Vamos acessar. Quando a gente acessa, nesse caso aqui, eu não tenho nada escrito nesse arquivo. Ele é um arquivo zerado. A gente vai preencher com algumas coisas aqui dentro. Essa, em si, é a cara do Vim. A primeira coisa que vocês precisam saber sobre o Vim é que ele existe dois modos. O modo de inserção e o modo, podemos dizer assim, de proteção, o modo protegido, que é o modo onde você não vai conseguir digitar nada, mas você vai conseguir rodar alguns comandos para que você possa realizar algumas tarefas dentro do editor de texto. Bom, esse modo inicial, quando você acessa o Vim, ele já entra no modo protegido, tá? Para que você consiga digitar alguma coisa, você precisa teclar o I. E observa bem que aqui embaixo, ó, ele vai apresentar para a gente que a gente está em inserção, no modo de inserção. É um modo que a gente vai conseguir digitar alguma coisa. Então, eu vou digitar: olá, tudo bem com você? Então, é o modo que eu consigo digitar qualquer coisa dentro do meu arquivo. Para eu sair desse modo de inserção e ir para o meu modo de proteção novamente, é só teclar o ESC. Pode ver que as coisas aqui embaixo, elas mudam. Então, já não tenho mais aquele meu modo de inserção. Bom, um outro modo da gente conseguir entrar no modo de inserção, um modo de edição de texto, é também com o O. Se você teclar o O, ele entra no modo de inserção e vai para a linha de baixo. Então, isso facilita muito quando você tem algumas linhas e aí você quer, né, digitar na linha de baixo, por exemplo, como foi o caso agora. Vou entrar no modo de proteção novamente, tá? Eu já estou na linha de baixo e quero escrever alguma coisa na outra linha de baixo. Ó, ele vai para a linha de baixo. Tudo bem? Tudo bem, sim. E você? Então, ele fez esse processo tudo com o O. Vou entrar no meu modo de inserção novamente. ESC. Também, um outro modo de a gente entrar no modo de inserção e já realizar alguma coisa consequentemente é teclando o A. Observe. Quando você tecla o A, ele entra no modo de inserção e vai para um caractere à frente. Então, ele estava aqui para a gente no ponto de interrogação. Quando eu teclo A, ele vai para o caractere, né, para o espaço seguinte. Também aqui eu consigo escrever mais alguma coisa. Por exemplo, como foi seu dia, certo? Vou entrar aqui no meu modo de proteção novamente. E um outro modo da gente entrar nesse modo de edição, nesse modo de inserção, é com o O maiúsculo. Olha só, ele
entra no modo de inserção, nesse modo de edição, mas ele vai para uma linha acima, né? Ele coloca a linha atual que você estava na linha de baixo e na linha acima você consegue escrever algumas coisas. Bom, gente, por que isso é importante? Quando a gente está utilizando um arquivo com muitas informações e você quer ali ter um processo que seja muito mais rápido, pode ter certeza que o Vim ele vai te ajudar muito. No dia a dia, assim, quando você está aprendendo, esse tanto de comando acaba sendo mais difícil mesmo. Mas, assim, utilizem o Vim a todo momento que vocês vão se acostumar com esses comandos e vocês vão ver como ele será muito importante. Vou entrar aqui no meu modo de proteção novamente, ESC. E vamos entender agora como que é o processo de salvar e também de sair do arquivo. Toda vez que eu for salvar o meu arquivo, eu preciso entrar no meu modo de proteção para realizar os comandos. Toda vez que você vai realizar qualquer comando, modo de proteção, comando, ou seja, ESC e algum determinado comando. A gente já está no nosso modo de proteção. Para confirmar, você pode teclar o ESC novamente, não tem problema nenhum. Dois pontos, W. Vamos salvar o arquivo. Dois pontos, W. Ele vai mostrar aqui pra gente a quantidade de dados que foram gravados. Desse modo, eu só gravei o meu arquivo. Dois pontos, W. Quantidade de dados que foram gravados. Eu consigo salvar e sair do meu arquivo. Por exemplo, modo de proteção, dois pontos, WQ. Vou salvar e vou sair. Pronto, saí do meu arquivo. Vou entrar nele novamente. Eu quero só sair do meu arquivo. Modo de proteção, dois pontos, Q. Vou sair do meu arquivo. Eu quero forçar a saída do meu arquivo. Dois pontos, Q, ponto de exclamação. Saio do meu arquivo de modo forçado. Eu quero salvar e sair do meu arquivo de modo forçado. Dois pontos, W, Q, ponto de interrogação, ponto de exclamação. Consigo sair. Então, todos esses são os modos de a gente conseguir salvar e sair, salvar, né, e forçar com que esse procedimento seja realizado. Uma outra coisa que a gente consegue fazer dentro do Vim, navegar por meio do nosso teclado mesmo, sem utilizar as setinhas, né? Eu posso utilizar a seta para cima, para baixo, para o lado, para o outro, mas eu consigo navegar também utilizando outras teclas. Por exemplo, eu vou colocar ele aqui no meio, para que vocês consigam entender melhor como que vai ser todo esse processamento. Por exemplo, o H eu consigo mover para a esquerda. Com o J eu consigo mover para baixo. Com o K eu consigo mover para cima. Com o L eu movo para a direita. Com o Shift G eu vou para a última linha. Com o GG minúsculo, tá? Tudo minúsculo, GG, eu vou para a primeira linha. É muito importante saber navegar com o Vim com esses comandinhos H, J, K e L, tá bom? Então, é questão, né, de costume. Eu confesso que eu não mexo muito nesse tipo de navegação sem ser as setinhas, mas eu também estou me acostumando um pouco para conseguir mexer no Vim só com o teclado em si, não precisar dos numerais, a parte, né? Adicionar a parte das letras e números mesmo e esquecer a setinha. Uma outra coisa que a gente consegue fazer aqui também é copiar e colar as informações dentro do arquivo. Então, por exemplo, vamos excluir um caractere. Para que a gente consiga excluir um caractere, é só teclar o X. Então, eu vou excluindo caracteres. Com o DD, eu consigo excluir a linha inteira. Beleza? Com YY, eu copio a linha inteira. E com o P, eu colo, né, o conteúdo que foi copiado com YY. E com P maiúsculo, eu consigo colar a informação antes do cursor. Então, ele vai colando, tipo, na linha de cima. Vamos fazer um exercício, então? Vamos apagar 3 linhas. Para a gente apagar 3 linhas de uma vez, a gente dá 3 DD. Ele apaga 3 linhas. Vamos apagar aqui 5 linhas. 5 DD. Ele apaga 5 linhas. Vamos para a primeira linha, GG.
Vamos para a última linha, Shift G. Vamos apagar o primeiro caractere, X. Vamos inserir algum texto na linha de baixo, O. Vamos inserir algum texto na linha de cima, Shift O. Opa, ESC, Shift O. Vamos copiar essa linha, YY. Vamos colar na linha de cima, Shift P, Shift P, Shift P. Ok? Vamos salvar. Bom, tudo isso, né, a gente pensa que não é importante no nosso dia a dia, mas, assim, facilita muita coisa. Quando você já tem a prática, isso te facilita bastante, tá bom? Bom, pessoal, esses são alguns comandos que vocês podem utilizar aqui no editor de texto Vim, mas se vocês quiserem conhecer mais, quiserem saber mais e saber outros comandos, deixa aqui nos comentários, que aí eu trago uma parte 2 referente ao editor de texto Vim. Hoje foi apenas para apresentar para vocês alguns comandos básicos para que vocês consigam aí utilizar o Vim no seu dia a dia e realizar algumas operações. Mas o Vim ele é muito poderoso e a gente pode realizar muito mais coisas aqui dentro. Pessoal, todos os comandos que eu utilizei, eu coloquei dentro de um arquivinho e também disponibilizei para vocês. Para conhecer, né, e saber mais sobre esse arquivo, totalmente gratuito, totalmente aí livre para que vocês possam utilizar, tá aqui na descrição, tá bom? Lembrando também, se você tem interesse em conhecer mais sobre Linux, né, e aprender muito mais e progredir na sua carreira, vou deixar um curso aqui na descrição. Também vou deixar um vídeo para que vocês possam entender como que é esse curso de Linux, para que vocês possam conhecer melhor, tá bom? Tudo aqui na descrição também. Encerro por aqui, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo e que tenha ajudado bastante vocês. Não se esqueçam de se inscrever no canal, curtir o vídeo e também de compartilhar. Isso ajuda muito a crescer. Me sigam em todas as redes sociais e também no LinkedIn. Vou deixar tudo aqui na descrição para que vocês possam me conhecer melhor. Um beijo, pessoal, e até o nosso próximo tutorial.